pastor Caio e daqui a pouco as crianças voltam. Pastor Caio. Pela segunda vez, boa noite. Feliz de vê-lo aqui na casa do Senhor. Eu creio que está alguns aí enxugando ainda a lagriminha no canto do olho, outros aí emocionados, pai aí feliz de ter visto uma mensagem musical tão bela como essa. Mas eu tenho uma notícia aqui melhor ainda. O bom está para o final. A última música, papai e mamãe, eu creio que você já ouviu algum dos seus filhos cantarolando ou no carro ou em casa alguma coisa de trombeta. E eu também ouvi a minha filha. Quem ouviu o filho cantar trombeta, alguma coisa aí? Eu também estou na mesma situação que vocês. Eu não sei o que é, mas minha filha falou o seguinte para mim: pai, minha filha está no 2º ano, e ela falou assim: pai, a música da trombeta, pai, é a melhor que nós temos. E aí a professora falou assim: olha, pastor, nós vamos cantar talvez um hino, 2 e tal. E eu falei: será que agora a tal da trombeta? E eu ficava observando ali da janela e eu vi o do P-O. Minha filha soletrava meio estranho, né? Um C-O. Eu não sabia o que era esse monte de letra que ela soletrava. Só hoje que eu consegui descobrir que era Páscoa. Eu creio que você também estava na mesma dúvida que eu. E hoje eu estou começando a ter algumas coisas sendo reveladas aqui. Mas a tal da trombeta vai chegar aí daqui a pouquinho. Como eu disse para vocês, nós estamos começando uma semana de pregações, uma semana de palestras, falando sobre a última semana de Cristo na Terra. Nós sabemos que Jesus ele viveu 33 anos neste mundo, mas o que mais marcou a história de toda a humanidade foi os últimos dias da vida de Jesus. O momento de sua morte, do seu descanso na sepultura e a sua ressurreição e glorificação posterior. Jesus é o personagem central da história da humanidade. Não é à toa que ele consegue marcar a história de antes de Cristo e depois de Cristo. E na vida de muitas pessoas, de muitos personagens que a Bíblia trata, há também uma divisão entre quem foi Maria antes de Cristo e quem foi Maria depois de Cristo. Quem foi João antes de Cristo, João depois de Cristo. E quem sabe você e eu também podemos partilhar dessa história. E quem sabe podemos dizer quem foi o Caio antes de Cristo e o Caio depois de Cristo. Há uma grande verdade, e isso não importa qual é o tipo de crença, o tipo de credo, o tipo de etnia, mas há uma grande verdade que todos nós precisamos de Deus em nossa vida. Somos dependentes dele. E a Bíblia apresenta diversos personagens que tiveram um encontro com Jesus, e todas as pessoas que encontraram-se com Cristo, independente desse encontro, marcado ou não, esporádico ou não, tiveram as suas vidas impactadas pela presença do Salvador. A grande verdade é que nós nessa noite estudaremos aqui, nesses poucos minutos, em 15, 20 minutinhos, a vida de uma personagem, quem sabe, coadjuvante dos evangelhos. A Bíblia ela possui 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. São nesses 4 livros que relatam toda a trajetória de Jesus Cristo quando esteve nessa terra. E eu quero convidar a você que tem a sua Bíblia, quer seja fisicamente a palavra de Deus, quer seja virtualmente através do seu iPhone, do seu tablet, do seu smartphone, que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Nós temos algumas Bíblias que serão distribuídas. E se você sentir o desejo de tê-la, já está no corredor, pessoas com Bíblias, por favor, Everson, Neto, se você necessita de uma Bíblia para acompanhar a leitura, levante a sua mão, por gentileza, que nós entregaremos aí uma Bíblia. Tá ótimo. Aqui na frente temos algumas pessoas aqui. O Evangelho de Mateus, capítulo 26. A Bíblia apresenta algumas Marias, e a Maria que esse verso está dizendo, capítulo 26, é a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Lázaro foi alguém que Jesus ressuscitou. Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus foi até a sepultura e ressuscitou Lázaro, mesmo quase em estado de decomposição, e Jesus o torna novamente à vida.
A Maria que o verso aborda aqui, o capítulo 26, os versos 6 em diante, é a Maria, irmã de Lázaro, conhecida por alguns também como Maria Madalena. Não é a Maria, mãe de Jesus. E o texto referente aqui é Mateus capítulo 26. Eu estou ainda aguardando o início da leitura para que todos aqueles que querem a Bíblia, que querem a palavra de Deus, que possam tê-las em suas mãos para que juntos possamos prosseguir na leitura da palavra. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 6, o verso 26, o verso 6 em diante, a minha Bíblia diz o seguinte: Ora, estando Jesus na cidade de Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um precioso perfume, ou um precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, disse Jesus, aonde for pregado todo este evangelho ao redor do mundo, também será contada a história do que esta mulher fez por mim. Queridos, a Bíblia apresenta Maria numa festa, e essa festa era de um tal Simão. Simão é um nome muito comum na Bíblia, o nome de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ou São Pedro, é o seu primeiro nome também Simão. Esse Simão que a Bíblia relata, era o Simão que havia sido curado de lepra por Jesus. E diante de tamanha alegria, ele resolve então fazer um banquete em comemoração à sua cura. E ele convida algumas pessoas, e pelo menos Jesus, os discípulos, Lázaro, Marta e Maria estavam nessa festa. É interessante que eles se assentavam à mesa para a ceia. As festas e os banquetes eram um pouco diferentes dos que nós estamos acostumados a ver. Uma grande mesa era colocada e todas as pessoas ocupavam os seus lugares, respectivamente, segundo a ordem de importância. Jesus estava ao centro, ao lado o anfitrião, Simão, e os demais convidados. Maria, segundo o relato bíblico, Maria, irmã de Lázaro, ela pega um perfume, um pequeno perfume, quebra este perfume e derrama sobre a cabeça e os pés de Jesus. O texto apresentado de Mateus, ele também é relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e de João, capítulo 12, e se nós fizermos uma junção dos evangelhos, veremos que ela não apenas ungiu a cabeça de Cristo, mas também ungiu os seus pés. Quando os discípulos viram aquele ato de um precioso perfume sendo quebrado e derramado sobre Jesus, a Bíblia diz que eles se indignaram. Mas para que você entenda, o primeiro a indignar-se foi Judas Iscariotes. Todos nós conhecemos quem foi Judas. Semana que vem, talvez, quem sabe, após a Páscoa, eu não sei se existe ainda essa tradição, mas é muito forte no interior, da malhação do Judas. Algumas pessoas costuram um boneco, colocam panos ali dentro, amarram esse boneco no poste, amarram no meio da rua e ficam cobrando uma espécie de pedágio. E depois de um certo momento, eles pegam um pedaço de pau, de madeira, alguma coisa assim, e malham o coitado do boneco, simbolizando Judas que traiu Jesus. Pois bem, Judas foi o primeiro a indignar-se com tal atitude. Judas olha e fala assim: mas para que desperdiçar um perfume do valor tão tremendo? Para que você tenha ideia, esse perfume era o valor pago a um trabalhador pelo serviço de um dia. E esse perfume era mais ou menos 300 denários. Eu procurei na internet a lista dos perfumes mais caros que nós temos hoje no mundo. E para você, quem sabe, que está sentado aí, muito próximo de alguém que você talvez não conheça, eu quero te dar uma boa notícia. Diferentemente do metrô que você pega às 6 horas quando volta do trabalho, da condução muito cheia, hoje todo mundo está aqui muito cheiroso, bem afeiçoado, com roupa limpa. E uma pesquisa recente na internet
mostra que o brasileiro, é o povo que mais utiliza perfume ao redor de todo mundo. Não pelo valor do perfume, não os perfumes mais caros, mas pela quantidade de litros utilizados de perfume. Então eu tenho certeza que você está sentado aí ao lado de uma pessoa muito cheirosa ao seu lado. Mas eu resolvi ver o preço dos perfumes mais caros do mundo. E o primeiro perfume que foi apresentado é da Donna Karan de Nova York, DKNY. As mulheres e os homens conhecem essa marca. Esse perfume em si, o frasco não é tão caro, o líquido não é tão caro. Ele custa em torno de R$42 mil o líquido, mas o que o encarece é o pacote. O pacote ele tem, para que você tenha ideia, 14 quilates de ouro. Ele é feito de 14 quilates de ouro. Tem 2.909 pedras preciosas das mais sortidas, como safira, diamantes e rubis, dando um total, este perfume, de $1 milhão. O perfume mais caro, você pode pesquisar na internet e verá que esse perfume da Donna Karan de Nova York é o mais caro do mundo. O segundo colocado é o Clive Christian, $215 mil. O líquido, porém, custa $40 mil. São as embalagens que me carecem tanto. Terceiro colocado, 18K da Look Edition Perfume, $57 mil. Quarto colocado, e eu não estou ganhando nada pelo merchandising, viu, igreja? E qualquer erro da pronúncia, porque o meu francês não está tão treinado assim. Quarto colocado, Ora Itos Fragrance, $45 mil. E o quinto colocado, Les Larmes, de $6 mil redondo. O perfume que Maria havia quebrado se enquadrava aproximadamente numa quantia de 8 a 10 mil reais, se convertidos aos nossos dias. Judas indignou-se, não pelo fato, como diz o texto, para que esse dinheiro fosse dado aos pobres ou fosse repassado para obras de caridade, mas a revolta de Judas é porque esse dinheiro, esse perfume poderia ser trocado por dinheiro, e esse dinheiro seria colocado no bolso dos discípulos. E para aqueles que não sabem, Judas era o tesoureiro dos discípulos. Judas era aquele que cuidava dos valores arrecadados para a obra de sustentação de Jesus, do Messias. E Judas, como bom ladrão, se podemos assim chamá-lo, ele poderia, quem sabe, pegar algumas coisinhas a mais, ter um desvio de caixa, um caixa 2, e nós brasileiros estamos muito bem acostumados com isso, ao ligarmos as nossas televisões, e quem sabe embolsar um pouquinho para si. A grande revolta de Judas não estava no ato de ungir a Jesus Cristo, mas a revolta de Judas estava porque ele queria ter a sua participação no valor gasto naquele perfume. O interessante que nos chama a atenção do texto e de todo o relato do Evangelho é que Maria é citada 3 vezes nos Evangelhos. 3 vezes Maria é citada. E todas as citações de Maria na Bíblia, todas elas são referências de que ela está aos pés de Jesus. São elas, Lucas 10, 39, dizendo que ele estava sentado aos pés do Mestre. João 11, 32, dizendo que ela atirou-se aos pés do Mestre. E João 12, verso 3, dizendo que ela ungiu os pés de Jesus. 3 referências dadas a Maria, todas mostram esta mulher aos pés do Salvador. Quem sabe hoje, em nossos dias, estamos precisando de homens e mulheres como Maria. Pessoas que, antes de qualquer coisa, antes de começar o seu dia, antes de iniciar qualquer tarefa, se colocam aos pés de Jesus, pedindo a Ele a orientação e a instrução para mais um dia. Quem sabe hoje precisamos de homens e mulheres como Maria, dispostos a entregar tudo o que têm de bom e de melhor aos pés do Salvador. Queridos, quem sabe quando falamos em entregar a Jesus, criou-se um jargão, principalmente no meio cristão e evangélico, de que igrejas são sinônimos de caixas eletrônicos ou dinheiro. E isto não é o plano bíblico, não é o plano de Deus. Cristo nunca precisou de dinheiro, porque Ele mesmo afirma na sua palavra de que dele a prata, dele é o ouro, Ele não precisa de nada.
Mas o que a palavra de Deus refere como mais importante é aquilo que Provérbios diz: dá-me, filho meu, o teu coração. O que Jesus estava interessado em cada um daqueles apóstolos, principalmente em Judas, era que entregasse o coração sem reservas a ele. Jesus tem reservas tremendas de bênçãos e milagres para conceder a todos aqueles que o aceitam como Salvador. E naquele momento, Judas, quem sabe, assim como diz o verso 8, estava desperdiçando a maior de todas as oportunidades que estavam lhe sendo oferecidas, a oportunidade da salvação. Judas imaginava um Jesus, quem sabe um salvador político, alguém que daria um golpe militar e destronaria Herodes do trono romano, e agora estabeleceria o seu reino e colocaria os seus discípulos como seus ministros. Judas, quem sabe, sonhava em ser o ministro da fazenda do governo de Jesus Cristo. Judas traçava planos. Os próprios discípulos brigavam entre si para saber quem seria o maior no reino de Deus. Isso afirma a Bíblia, não do reino celestial, mas do reino terreno. Todos eles imaginavam que Jesus estabeleceria o seu reino nessa terra. Mas quando perceberam que o plano de Cristo não era para este mundo, era para um reino vindouro, quem sabe Judas se decepcionou. E quem sabe depois disso, Judas começou a tramar toda a cena de traição e de entrega do Messias para os romanos. Queridos, Judas teve todas as oportunidades que um ser humano pode ter. Judas teve todas as chances que qualquer pessoa, como eu e você, temos e muito mais. Pelo menos duas delas nós podemos apresentar. Judas teve a oportunidade de andar com Cristo, de presenciar os milagres de Jesus, de ver Jesus transformando a água em vinho, de ver Jesus ressuscitando Lázaro, ver Jesus curando os cegos, mas mesmo assim Judas fechou o seu coração para a obra do Espírito Santo. Judas também foi aquele que participou da primeira ceia estabelecida por Cristo, a comunhão da Santa Ceia. E Judas teve o privilégio de participar comendo do pão e do vinho que simbolizavam o corpo de Cristo, que seria crucificado dias depois. Mas mesmo assim, Judas fechou o seu coração para receber a Jesus como seu Salvador. Algumas pessoas hoje recusam e desperdiçam, como diz a palavra de Deus no verso 8, têm desperdiçado as oportunidades que lhes são dadas. Todos os dias Deus te dá uma nova oportunidade para você reescrever, ou quem sabe escrever uma nova história. Uma nova história no seu casamento, uma nova história no seu relacionamento com seus filhos, uma nova história no seu trabalho, uma nova história ao lado de Jesus. E o que temos feito com essas oportunidades que Jesus nos dá? Focamos muito no material, focamos muito no físico, quando na realidade Jesus dizia aos seus discípulos: o meu reino não está neste lugar. O meu reino não é a prata nem o ouro, onde o ladrão vem e rouba, onde a traça e a ferrugem corroem, mas o meu reino está nas coisas eternas, onde estamos priorizando as nossas oportunidades. Posso estar dizendo aqui, falando para pessoas nessa noite, que estão desperdiçando, quem sabe, uma oportunidade de serem felizes nos seus relacionamentos. Quem sabe maridos e esposas que vivem de fachada, que vivem um verdadeiro mundo novelístico nas suas casas. Diante das pessoas, tratam-se como se fossem Romeus e Julietas. Um amor platônico, mas dentro da sua casa vivem um verdadeiro inferno. Quem sabe pessoas que não conseguem mais ter um tratamento de amor com seus filhos, tem perdido a paciência, ou quem sabe tem perdido o seu tempo demais no seu trabalho, e nem tem tido um tempo hábil e um tempo de qualidade com a sua família. Queridos, Deus hoje quer te dar uma oportunidade de reescrever a sua história. Deus quer hoje te dar uma oportunidade, assim como Deus deu a todos os discípulos, e deu também para Judas, para iniciar uma nova carreira ao lado de Cristo. Quem sabe você hoje, assim como foi a história, pode começar a reescrever a sua vida, do João antes de Cristo e o João depois de Cristo, a Maria antes de Cristo e a Maria depois de Cristo. Essa oportunidade é oferecida a você nessa noite. Uma família do norte dos Estados Unidos
Os seus nomes, Tara, Taylor e Todd. Todos com a letra T. Interessante. Chegou o momento de férias e foram para os Alpes do Canadá para esquiarem. Talvez eu e você não consigamos mensurar o que é uma neve, mas isso entre os americanos é comum. No momento de inverno, toda a família se reunir e esquiar. E eles foram esquiar. No segundo dia que eles estavam participando desse momento tão interessante em sua família, o seu filho, o seu único filho, Todd, sofre um acidente e morre no Canadá. Imediatamente, aquele desespero, eles correm, começam a tentar procurar meios para socorrer, reanimar o seu filho, saem do Canadá, vão até a América. A mãe havia levado as malas do filho, os esquis, mas agora estava acompanhando o caixão do seu filho. No hospital que foi atendido Todd, um dos médicos perguntou aos seus pais: vocês permitem que os órgãos do Todd sejam doados a outras pessoas? Vocês permitem que outras pessoas sejam abençoadas com esses órgãos? Os pais, em um momento de emoção, aceitaram. E alguns dos seus órgãos foram distribuídos para diversas pessoas ao redor do mundo. Uma brasileira de nome Patrícia estava na fila do transplante de coração há muito tempo. Estava desenganada, sua família, quem sabe, em desespero. Coisa mais terrível é ficar na fila de transplante de órgãos. É como se fosse uma fila de corredor da morte. Você não sabe se você espera a morte bater à sua porta ou quem sabe a esperança do transplante chegar antes. Aquele dia, Patrícia foi internada às pressas. Feita a cirurgia, recebeu o coração. Até então ela não sabia de quem era esse coração. Posteriormente o médico revela que era um coração que veio dos Estados Unidos e ela havia recebido o coração de Todd. Passado alguns dias após o enterro desse garoto, seus pais resolvem vir até o Brasil e conhecer quem estava com o coração do seu filho. Ainda no quarto do hospital, recuperando do transplante, Patrícia tem o privilégio de reconhecer e conhecer também aqueles que de uma maneira direta ou indireta participaram da sua nova vida. Quando Tara e Taylor entram no seu quarto, a primeira reação de Patrícia é pegar o estetoscópio, aquele aparelho que você escuta os batimentos do coração, e ofereceram para eles. Eles até então, sem entender muito, perguntaram para ela o que seria aquilo. E ela disse o seguinte: você está vendo esse quarto? Eu pedi que personalizassem esse quarto para mim. A tinta, os papéis na parede são meus. Essa televisão é minha, esse computador é meu, esse celular é meu, tudo que está aqui é meu. Mas o coração que pulsa no meu peito, esse é do Todd. Eu quero dizer para você nessa noite que o coração que pulsa no seu peito tem duas oportunidades: de continuar sendo seu, mas de continuar, a partir de hoje, pertencendo a Jesus Cristo. Queridos, dentro do seu peito bate um coração, pulsa um coração que é de Jesus Cristo. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive na sua família, Cristo vive no seu lar, Cristo vive no relacionamento seu com seus filhos. Mas isso basta você abrir o coração e dar esta oportunidade a Jesus hoje, para que Ele possa reescrever a sua história. Mas pastor, eu não conheço Jesus, eu não sei como é Jesus, eu não sei como me aproximar dEle, eu não sei como falar com Ele. Queridos, Jesus é um Deus pessoal. Há pessoas que não sabem, querem falar de uma maneira, quem sabe, toda coloquial ou diferente com Jesus. Mas queridos, fale com Jesus, porque o jogador do seu time que você torce perdeu o pênalti. Converse com Jesus o porquê que o teu patrão te tratou mal. Converse com Jesus as coisas mais simples da vida. Crie intimidade, crie um elo com Ele, e você verá que a partir de hoje o seu coração vai pertencer a Ele. Você poderá dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas é Jesus que vive em mim. Porque quando Jesus nasceu na minha vida, morreu o velho homem, e hoje renasce um novo homem juntamente com Cristo. Queridos, quando Jesus renasce na tua casa, o seu casamento que estava destroçado
é novo, é renovado, é renascido juntamente com Jesus. O relacionamento com seus filhos é refeito, é reconstruído pelo poder de Jesus. Por isso, nessa noite, eu encerro dizendo e apelando a você: permita que Jesus Cristo nasça em sua vida. Não desperdice a oportunidade que te é dada hoje, assim como Judas o fez. Mas como Maria, esteja aos pés do Salvador, esperando dele tudo de bom e tudo do melhor que ele pode te oferecer. Que Deus te abençoe. Que a última mensagem, que é aquela que eu fiz a propaganda, assim como essa mensagem, possa calar fundo no seu coração. E que de hoje em diante você tenha uma nova vida e uma vida ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe. Professora. Muito obrigada pelo pastor Caio.